Folha BR, fungando no cangote da notícia, estamos aqui com o secretário de Assuntos Jurídicos, Dr. Paulo. Dr. Paulo, bom dia, tudo bem? Tudo bom. Dr. Paulo, o senhor pode contar para a gente um pouquinho sobre o TAC, esse termo de ajustamento de conduta que o Ministério Público, num acordo em comum com o jurídico de vocês e a prefeita, fizeram? Ok, esse TAC que você se refere, Guto, é um termo de ajuste de conduta que o Ministério Público do Trabalho, né, no meio do ano, nos convidou para que a gente pudesse cumprir. É uma ação de 2004 que foi feita contra a Prefeitura, e esse TAC não foi cumprido pelas administrações que passaram por aqui de 2004 até agora. Em 2007, teve uma execução desse TAC contra a Prefeitura e já iria se transformar numa ação civil pública. Então nós fizemos uma intervenção junto ao promotor público do trabalho, dizendo, olha, quem não cumpriu não fomos nós nem sabíamos desse TAC. Então nós estabelecemos novas regras que eles concordaram para cumprirmos num projeto de lei que tem, nossa obrigação é protocolar isso até o último dia de dezembro na Câmara. E é bem simples, é a reestruturação de todo o nosso quadro, transformando alguns cargos em comissão, que o Ministério Público do Trabalho entende que esse quadro deveria ser de efetivo e não de comissionado, e a gente até 31 de dezembro vai entregar esse projeto, mudando a nomenclatura de todos os encarregados para os nomes de concurso público. E a partir do ano que vem, abrir concurso público de todos eles. Deve dar aí mais de 30, 40 cargos. Esse desvio de função que a gente registra... É devido a isso, exatamente. Exatamente? Por exemplo, nós temos lá a vaca mecânica, que não está mais, ela não está mais operando. E dentro do histograma dela, você tem lá encarregado X, encarregado Y, chefe de seção tal. Só que ela não existe mais. Hoje é mais fácil a gente comprar terceirizado, que é mais barato, do que fazer ela funcionar. Ela se torna cara. E esses profissionais que estavam atrelados a ela, um exemplo, eles já não podem ficar obsoletos, eles estão lá, é um cargo. Em compensação, eu tenho gente no hospital que eu preciso de ser atendido. Então, esse desvio de função, ele se deu por causa disso, né? Algumas transformações na política daqui da cidade e que a lei não acompanhou. Então, os cargos efetivos, nós não temos ninguém em desvio de função. Nós fizemos aí em 2009, cada um no seu lugar, hoje praticamente não tem. Mas os comissionados, por reflexo disso, a gente ainda tem. Quando a gente põe uma solução nisso? Através do TAC. A gente cumpre o TAC com as denominações que o promotor público estabeleceu e do que a gente concordou, e envia o projeto de lei para a Câmara. A partir daí, aquele encarregado da vaca mecânica que estava no hospital, já não vai ser mais assim. Ele vai ser uma nomenclatura de quem realmente deveria estar no hospital, entendeu? Então a gente começa esses trabalhos aí a partir de quinta-feira, e a gente até o comecinho do mês de dezembro já entrega para a Câmara toda a reforma administrativa. O senhor acha que essa reforma sai até o final do governo? Tem que sair. Não, até esse ano. A gente tem compromisso legal. Até esse ano? Ele sai até o começo de dezembro. A gente vai protocolar esse projeto de lei na Câmara, a pedido do TAC. Se a gente não fizer o TAC, não cumprirmos o TAC, vai ter uma ação civil pública contra a prefeita. Então eles entenderam que os desvios de função, ela herdou isso e não dava para ajeitar em tão pouco tempo. Então, para pôr solução nisso, foi feito esse TAC, nos dando prazo para podermos arrumar tudo isso daí que não foi feito até agora. Registramos há pouco tempo uma portaria do senhor Joaquim, que é concursado como encanador, e ele está como chefe de seção de eventos, feiras e mostras. Ok? Mais um exemplo do que eu estou te falando. É capaz de nós termos aí um chefe de seção que deveria ser um exemplo de obras, que pode estar prestando serviço na saúde. Esse está o desvio de função. E tudo isso a gente vai equacionar com essa reforma administrativa. Esse TAC vai estar funcionando a partir de quando? Está funcionando a partir de agora. A gente está cumprindo os prazos. Qual é? Até dia 31 de dezembro, o projeto de lei, com toda essa mudança, ser apresentado para a Câmara. Esse é o primeiro prazo que a gente tem que cumprir. O senhor acha que esse governo não pode espanar o TAC? Ou quer dizer, o TAC? Não pode, porque é um compromisso jurídico. Se não fizer, a prefeita responde pessoalmente. E outra, assim que a Câmara aprovar, fizer suas alterações ou não, a gente tem 3 meses para abrir concurso público. Então, você vai ver que não é apenas uma vontade da administração pública ou da Câmara, é uma determinação do Ministério Público do Trabalho. Esse concurso público ele tem que abrir breve, né? Então, porque não pode abrir concurso público no ano eleitoral. Tem uma data dentro do ano eleitoral que ele não pode ser aberto. Então isso vai depender muito do dinamismo da Câmara. Se ela conseguir retornar aos trabalhos e já aprovar isso, a gente tem o tempo necessário. Se demorar, vai ficar para depois do período eleitoral.
Tudo bem, então. O Doutor concurso Paulo? público, eu vou ver certinho. Eu acho que o que nós não podemos fazer é o chamamento ou o concurso, mas todo o edital, trabalhar com isso, a gente pode deixar engatilhado. Tudo bem, então. Doutor Paulo, muito obrigado e um bom dia. Um abraço.